Eu saúdo você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz porque você está começando essa semana aqui comigo, abrindo a Bíblia Sagrada, e nós vamos ler um texto, hoje um texto curto da Palavra de Deus, mas estamos sendo fiéis, aleluia, de abrir o texto bíblico e aprender da Palavra de Deus, porque afinal de contas, esta aqui é a revelação de Deus para o ser humano. E Bíblia fechada não revela nada, não ensina nada, não gera fé, não edifica, não pode fazer nada. Ela é ativa quando nós abrimos e lemos, aleluia, ou ouvimos a palavra de Deus. Então ela pode nos ensinar, nos revelar e abençoar a nossa vida. Que Deus possa nos dar uma semana de bênção, aleluia, principalmente porque vamos nesta semana estar abrindo a palavra de Deus e dela aprendendo. Eu convido você já de uma vez para nós abrirmos em Lucas, as segundas, quartas e sextas. Nós estamos continuando capítulo por capítulo, versículo por versículo em Lucas. E agora nós já estamos no capítulo 9, vamos ler o versículo 7, 8 e 9, que é uma parte aí da história bíblica. Diz o texto sagrado o seguinte: E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Muito bem, poucos versículos, somente 3 deles, inseridos num contexto de que Jesus mandou seus discípulos fazer a obra missionária, no melhor sentido, né? Pregar o evangelho, enfim, cumprir aquilo, ensinando na prática. A gente falou isso ainda no fim da semana passada. Próximo texto, eles regressam dessa missão, mas de repente o autor Lucas decide colocar estes 3 versículos aí no meio, e falando de Herodes. Ora, Herodes, o tetrarca, era uma pessoa de liderança governamental romana no tempo de Jesus. Portanto, seria o governador, ou talvez, em algum sentido, para a gente entender bem, o presidente daquela localidade. Enfim, uma figura que politicamente era grande. Segundo o texto, nós lembramos de que ele foi aquele que mandou degolar João. Este João que está falando aqui é João Batista, não é? O profeta que antecedeu a Jesus, a voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Messias. Então, João Batista tinha recentemente sido degolado por comando, melhor dizendo, de Herodes. E se você se lembra do texto bíblico, aqui pediu o degolar de João Batista, pediu para ver a cabeça dele num prato, né? Então, ou seja, não havia dúvidas para Herodes de que aquele de quem ele ouvia, no caso, era Jesus. Neste meio tempo, Jesus já começou a fazer muitos milagres, a sua palavra, a sua presença, a sua autoridade, mas principalmente os milagres que ele fazia, não é? Começou a levantar uma voz popular e de todos os lados se falava sobre esta pessoa. Quem é este? Ora, no texto bíblico que nós lemos, portanto, a Bíblia diz que ele estava em dúvida, né? Por quê? Porque alguns diziam, é João que ressuscitou. E ele aqui disse, mas João, eu mesmo vi a cabeça dele, eu degolei ele. Então, para ele estava claro, não era. Outros diziam, ora, Elias, ou seja, um profeta grandíssimo do Antigo Testamento ressuscitou. Outros diziam, não, é um dos outros profetas dos antigos que ressuscitaram. Ora, o que eu aprendo com isso? Primeira coisa, que o que Jesus estava fazendo era uma obra semelhante às dos profetas. Me escute, por favor, não pense que eu estou falando heresia. Não. Jesus veio para ser o Cordeiro Perfeito, morrer na cruz do Calvário, mas ninguém neste tempo sabia. É isso que eu quero te abrir os olhos e a mim também me fazer lembrar deste detalhe. Nem Herodes, nem em verdade os discípulos de Jesus que andavam com ele,
Você vai ver quando Jesus começa a falar que eu vou ter que ser entregue na mão dos pecadores e importa que o Filho do Homem padeça, ele já abre uns olhão desse tamanho. Como assim? O que o senhor está querendo dizer? Vai morrer de jeito nenhum. Então, neste tempo, no começo, chegando a meio aí do ministério de Jesus, mas mais para o princípio, né? Então ninguém enxergava a missão maior de Jesus. Então, quando se olhava para aquilo que Jesus fazia, para aquilo que Jesus falava, claramente ele fazia e falava o que os profetas do Antigo Testamento faziam e falavam. O que era? A verdade de Deus, a obra de Deus, e eles manifestavam o poder de Deus. Você vê que alguém falou, é Elias. O que aconteceu com Elias? Milagres. Não foi Elias que confrontou os profetas de Baal e fogo não caiu do céu? Então, milagres como este que provam que Deus está com aquele homem, homens que falavam, dizendo assim diz o Senhor, e o que eles falavam se cumpriam, então eram os profetas que eles apontavam, e recentemente o último profeta que se levantou em Israel foi exatamente João Batista, quem alguns compararam. Este é Jesus, João Batista que ressuscitou. Portanto, eu vejo aí de que Jesus, neste sentido histórico, ele continuou a história. Aleluia, ele foi profeta também neste sentido de manifestar a voz de Deus. Claro que ele era mais do que isso, irmãos. Por favor, me entenda. Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade encarnada. Mas a sua manifestação, aquilo que Jesus fez, foi uma continuação, ou seja, no Antigo Testamento, Deus falava por boca de homens ao povo, e agora Deus continuava falando por boca de homens, só que este homem era um homem especial, amém? As pessoas ali, nem todos tinham certeza disso, nem todos tinham tido esta revelação de que ele era o Filho de Deus, mas o viam como um profeta. E aí a seguinte colocação está no versículo 9, que ao entender isso e ouvir sobre Jesus, a palavra sobre Herodes diz assim, ele procurava vê-lo. E esta foi uma palavra que me chamou a atenção. Por que é que Herodes queria ver a Jesus? Irmãos, vamos tomar atenção nisso e aprender uma mensagem para nós. Às vezes a gente diz, olha, ninguém quer nada com o evangelho, ninguém quer nada com a igreja verdadeira. Mas Jesus era o próprio evangelho e a própria cabeça da igreja verdadeira. E por que é que Herodes queria vê-lo? Aleluia! Vamos fazer um paralelo aí? Se o sal for insípido, para nada mais serve. Mas o sal de Jesus não era insípido. A palavra de Jesus tinha autoridade. A palavra de Jesus era uma palavra de Deus. Era uma palavra reveladora no sentido que somente a palavra de Deus pode ser, mas ele era o verbo vivo. Estamos entendendo? Então o sal de Jesus salgava. A Bíblia diz que uma luz fosca ou uma luz que é colocada embaixo escondida não funciona para nada. Mas a luz de Jesus, que é a luz da palavra, alumiava. Aleluia, revelava, mostrava, falava ao mais profundo do coração do homem. E por último, Jesus obrava as obras de Deus, que manifestavam que Deus está com ele. Aí eu me pergunto, será que se a sociedade encontrasse em nós, e eu posso dizer como igreja, em geral, uma congregação, mas eu posso dizer em nós também pessoalmente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que alguém está ouvindo e fala, caramba, quando ela fala, tem uma sabedoria, ela só fala negócio de Bíblia, mas é um negócio que parece que move o nosso interior. Aleluia! Sal que salga, luz que ilumina. E ela orou pela vizinha e não é que Jesus curou? Aleluia! E as obras de Deus. Então, quando nós cumprimos isso, nós estamos dando seguimento a esta igreja, aleluia, a esta revelação bíblica, a esta obra, a esta apresentação do reino de Deus que Jesus veio iniciar, aleluia. Quando ele veio, ele diz, o reino de Deus agora está entre vós. É fácil ver outros exemplos, que quando a gente fala de Jesus, a gente sempre tem que se separar dele, porque era especial, e é verdade. Mas Paulo era um homem como nós. E por acaso não foi exatamente isso que aconteceu com Paulo? E por acaso os grandes do mundo da época não quiseram ver a Paulo, não quiseram ouvir a Paulo? Está no texto bíblico em Atos.
Tinha gente que não, eu quero ouvir ele, eu ouvi falar desse homem, aleluia. E eles todos, um a um, claro, nem todos nós teremos oportunidade de falar ao mais alto, mas eu quero chamar-nos a atenção de que alguém vai procurar ver-nos, aleluia. Alguém vai procurar ver o que tem nessa igreja, desde que ela tenha. Entretenimento, com certeza procuram, mas eu estou falando no contexto da palavra de Deus e desta mensagem deste dia. Vão procurar se o evangelho verdadeiro for salgado, for sal não insípido, for luz verdadeira e mostrar as obras de Deus entre nós. Eu tenho certeza de que Herodes não foi o único. Ainda hoje procurarão ver-nos. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a ser igreja de Jesus neste dia. Se por acaso você ainda não compartilhou este devocional com alguém, considere. Pode ser que não seja hoje, você fala, irmã, tem dia que a irmã é muito mais abençoada. Amém, irmão. Não, a questão aqui é que nós estamos caminhando na Bíblia Sagrada. Mas se for hoje, se for outro dia, o fato é que nós nos submetemos ao que está escrito e tentamos, né, aprender alguma coisa de cada um dos textos que está proposto por Deus para nós. Aleluia. Compartilhe com alguém, porque eu penso que o melhor presente que nós podemos dar não está na nossa sabedoria, mas na sabedoria de Deus entregue para nós. E como dissemos no princípio, a Bíblia fechada ou a Bíblia só falada dela não vai funcionar para absolutamente nada. Mas quando nós abrimos, quando nós lemos, quando nós ouvimos, aí sim a fé é gerada em nosso coração. Nós aprendemos sobre Deus, nós somos edificados e fortalecidos na sua presença e a nossa vida é abençoada e podemos abençoar aos outros. Que Deus abençoe você neste princípio de semana, te dê uma semana feliz, cuidada pelo Senhor nosso Deus. Amém.